Você já parou para pensar como a serpente conseguiu enganar Eva no jardim do Éden? O que realmente aconteceu naquele momento crucial da criação? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história, desvendando o verdadeiro significado da separação entre luz e trevas, e como o sacrifício no Éden já apontava para o sacrifício de Cristo. Você não vai querer perder essa revelação. Fique até o final, porque após essa reflexão, vamos juntos fazer uma oração poderosa, pedindo a Deus discernimento para nunca sermos enganados como Eva foi. Vamos nos fortalecer na fé e na verdade da palavra. Olá, meu nome é Humberto, e sejam bem-vindos ao canal Luz do Evangelho. Bom, agora vamos ler a palavra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos do 3 ao 5. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 14 e 15. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Se no versículo 3 Deus disse, haja luz, e houve luz, como que no versículo 14, Ele está criando luminares para iluminar a terra? Essa primeira luz é diferente da segunda. A primeira é a separação da luz e das trevas, a segunda é a separação do dia e da noite. A separação da luz e das trevas foi quando os anjos se rebelaram contra Deus, e Deus os baniu do céu. Ele separou a luz das trevas. Os anjos caídos são trevas, e Deus os separou dos anjos fiéis que são luz, diferente do versículo 14 que é a separação do dia e da noite. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 13. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. A serpente enganou mesmo Eva? A serpente disse que ela conheceria o bem e o mal. Se gostou da mensagem até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 21 e 22. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós,
sabendo o bem e o mal. Deus disse exatamente a mesma coisa que a serpente. Comeram o fruto e se tornaram como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, em que parte da história a serpente mentiu? Em que ponto Eva foi enganada? No hebraico, querubim significa serpente de fogo ou serpente reluzente. Há uma passagem na Bíblia onde Satanás se transforma em um anjo de luz para tentar enganar o próprio Deus. Aqui em Gênesis ele se transforma em um querubim, uma serpente de fogo, e Eva acha que Satanás na verdade era um querubim, por isso ela conversa com ele, e depois diz para Deus que a serpente a enganou. Então foi nisso que Eva foi enganada, ela achou que estava falando com um querubim, mas na verdade estava sendo enganada pelo próprio Satanás. Deus cria a terra, planta um jardim, e vai dizendo, haja isso, haja aquilo, e mais quando chega no jardim, ele mesmo planta o jardim, jardim que foi trazido do céu. Jardim plantado para que Adão e Eva vivessem. Lá em Apocalipse, fala sobre a árvore da vida, que dá fruto de mês em mês, essa árvore que agora está no céu, foi tirada daqui da terra, por isso as pessoas há décadas procuram o jardim, e não encontram, porque Deus tirou da terra, é a plantação dele, ele trouxe do céu e plantou aqui, mas quando surge o pecado, ele leva de volta. Para que o homem não comesse da árvore da vida estando em pecado. Isso não foi um castigo, mas um livramento. Deus estava dizendo, não se preocupe, agora que você pecou e ficou preso nesse corpo de carne, matéria, vai durar pouco tempo até que ele vire pó, e você seja liberto novamente, você vai voltar a ser espírito como era antes, e vai voltar a ter contato comigo. Deus se afastou do homem por causa da carne contaminada, por causa do corpo pecaminoso, a matéria não pode conter, não aguenta ver a presença de Deus. No jardim, havia os animais domésticos, e os animais selvagens, e entre os animais domésticos, havia o cordeiro, e esse cordeiro andava com Eva, Eva tratava dele, cuidava dele, mas quando ela se afasta do cordeiro e começa a rodear a árvore, e quando ela cai em pecado, Deus mata o cordeiro, tira a pele e faz túnicas para Adão e Eva, eles choram pedindo para que poupe a vida do pobre cordeiro, mas esse cordeiro simboliza Cristo que foi morto por nossos pecados. Quantos não choraram aos pés da cruz ao ver o sofrimento dele? Até hoje as pessoas choram ao lembrar do sofrimento dele, mas foi necessário para que nós fossemos perdoados. Evangelho de João capítulo 1 versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Então como Adão e Eva viam ele? Eles eram espíritos, por isso Deus descia na virada da noite até o jardim para ficar com eles. Depois do pecado ficaram presos no corpo pecaminoso, na matéria criada por Satanás. Quando na Bíblia diz que Deus criou o homem do pó, e assoprou em suas narinas, não está falando do Deus que nós servimos. O nosso Deus não é criador da matéria, ele é o criador do espírito. O criador da matéria é Satanás, por isso no hebraico a palavra Elohim significa Deus ou deuses. Não há um só Deus, nós devemos adorar apenas um só Deus, e um só Senhor que é mediador entre Deus e os homens, esse é o Deus que nós servimos, mas o Deus criador da matéria é o próprio Satanás. Satanás nos aprisionou nesse corpo de matéria, quando Cristo diz, cada um pegue a sua cruz e siga-me, ele está dizendo que nós devemos carregar o nosso corpo é um fardo. Você já viu alguém na rua arrastando uma cruz? Já viu alguém por aí com uma cruz nas costas? O nosso corpo é a cruz que carregamos, uma cruz cheia de pecado que a nossa alma tem que carregar, por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados foram levados na cruz, não na cruz de madeira, mas no corpo de Cristo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e o sangue dele nos limpou. Nós temos que carregar a nossa cruz até o dia em que vamos trocá-la por uma coroa.
Resumindo, a luz criada por Deus no início simboliza a separação espiritual entre o bem e o mal, enquanto os luminares são responsáveis pela organização física do tempo. A serpente enganou Eva ao distorcer parcialmente a verdade, levando-a a cair no pecado. O sacrifício do Cordeiro aponta para o futuro sacrifício de Cristo por nós. E finalmente, entendemos que o corpo humano é uma prisão material, um fardo que carregamos até sermos libertos e restaurados à comunhão espiritual com Deus. Se você foi abençoado por essa reflexão, e quer continuar aprofundando o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal Luz do Evangelho, e ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade. Senhor Deus, agradecemos por Tua Palavra e pelos ensinamentos que ela nos traz. Obrigado por nos mostrar a diferença entre a luz e as trevas, e por nos oferecer a luz de Cristo para nos guiar. Pedimos que nos ajudes a carregar nossas cruzes com paciência, e que nos lembre sempre do sacrifício que Jesus fez por nós. Que possamos viver em santidade, aguardando o dia em que seremos libertos deste corpo e estaremos novamente na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.